A Holanda é um destino turístico imperdível que cativa todos os que têm a sorte de visitá-la. Com os seus encantadores canais, pitorescos moinhos de vento e uma arquitetura única, este país europeu convida-o a mergulhar num mundo de beleza e encanto. Você sabia que uma de suas cidades parece Lego? Fique até o final do vídeo para aprender não só isso, mas todas aquelas características que tornam este país tão único e à primeira vista, como se fosse tirado de uma história mágica. O país é oficialmente chamado de Reino dos Países Baixos. Este termo refere-se à nação europeia composta por 12 províncias. No entanto, o termo Holanda é comumente usado para se referir a apenas duas das províncias mais conhecidas e populosas, Holanda do Norte e Holanda do Sul. Embora Holanda seja frequentemente usado coloquialmente para se referir a todo o país, é tecnicamente incorreto, pois exclui as outras províncias que fazem parte da nação. Desde 11 de janeiro de 2020, o governo holandês, o Conselho de Turismo e o Conselho Patronal da Nação Europeia concordaram em mudar o seu nome turístico para Países Baixos. Portanto, é mais correto referir-se ao país como Holanda quando se fala da nação como um todo. A arquitetura da Holanda é simplesmente encantadora, uma verdadeira joia que reflete séculos de história e cultura. Dos pitorescos canais de Amsterdã aos elegantes moinhos de vento em meio aos prados verdes, cada canto deste país parece saído de um conto de fadas. Edifícios tradicionais de tijolos vermelhos com telhados pontiagudos adornam as ruas de paralelepípedos, criando uma paisagem urbana que parece saída de outra época. A influência da arquitetura gótica e renascentista pode ser vista nas imponentes igrejas e palácios que adornam cidades como Utrecht e Haia, mas o que realmente torna a arquitetura dos Países Baixos especial é a sua capacidade de combinar o antigo com o moderno de uma forma harmoniosa. Edifícios vanguardistas como o Museu Van Gogh em Amsterdão ou a Cube House em Roterdão contrastam perfeitamente com os edifícios históricos que os rodeiam, criando um equilíbrio perfeito entre tradição e inovação. Os campos de tulipas e os canais históricos deste destino turístico são simplesmente mágicos. A combinação da beleza natural dos campos de tulipas em plena floração com a história e encanto dos pitorescos canais fazem deste local uma experiência única e cativante. Imagine caminhar pelos intermináveis campos de tulipas de cores vibrantes, respirando sua doce fragrância e apreciando a vista dessas lindas e delicadas flores. Os tons pastéis brilhantes das tulipas criam uma paisagem maravilhosa que parece saída de um conto de fadas. E depois, entre nos canais históricos, navegando num barco tradicional enquanto observa as antigas casas e edifícios refletidos na água. A arquitetura distinta, as pontes encantadoras e a atmosfera única dos canais transportam-no para outra época, fazendo-o sentir-se parte da história deste lugar especial. Sem dúvida, a combinação de campos de tulipas e canais históricos é o que torna este destino turístico verdadeiramente mágico. Não pode deixar de visitar este local cheio de charme e tradição, onde a beleza natural se funde com a história e a cultura de uma forma única e memorável. Prepare-se para viver uma experiência inesquecível neste paraíso de tulipas e canais. A sua história remonta à Idade Média, quando surgiu como um conjunto de ducados e condados sob o domínio do Sacro Império Romano. No século XVI, os Países Baixos tornaram-se uma das regiões mais prósperas da Europa graças ao seu comércio marítimo e à indústria têxtil. Durante a Guerra dos 80 Anos, a Holanda conseguiu conquistar a independência da Espanha e estabelecer uma república independente. Nos séculos seguintes, o país viveu períodos de guerra e paz, bem como um impressionante crescimento econômico e cultural. Hoje, a Holanda é conhecida pelas suas políticas liberais, rica história e arquitetura deslumbrante. Se disséssemos que a cor da cenoura foi criada neste país, você acreditaria? A história conta que quando Guilherme de Orange, rei Guilherme III, ajudou os holandeses a conquistarem a independência da Espanha no século XVII, os agricultores holandeses honraram o rei transformando as suas cenouras em laranjas através de uma criação inteligente. A nova cor tornou-se muito popular e continua a ser a cor oficial dos Países Baixos e a cor da família real holandesa. Os holandeses celebram o Dia do Rei vestindo laranja e até as seleções esportivas nacionais usam laranja. Nos Países Baixos, as políticas liberais têm sido uma característica distintiva do seu sistema político e social. Estas políticas têm sido fundamentais na construção de uma sociedade aberta e tolerante, onde se promovem a igualdade de direitos e oportunidades para todos os cidadãos. Em termos econômicos, as políticas liberais nos Países Baixos caracterizam-se por promover a livre concorrência e a liberdade empresarial. A iniciativa privada é incentivada e o objetivo é criar um ambiente propício ao desenvolvimento empresarial e à inovação.
Isto contribuiu para tornar os Países Baixos uma das economias mais prósperas e competitivas da Europa. Em termos de políticas sociais, os Países Baixos destacam-se pela sua abordagem progressista a questões como a igualdade de gênero, a diversidade sexual e a proteção dos direitos das minorias. Foram implementadas leis e programas que promovem a inclusão e a diversidade, garantindo a todos os cidadãos o acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Embora tenham tido várias invenções que ajudaram economicamente, por exemplo, Bluetooth. Sim, precisamos agradecer aos holandeses por nos ajudarem a permanecer conectados. O engenheiro holandês Dr. Jaap Hartsen criou pela primeira vez uma conexão sem fio entre dispositivos em 1994. Ele teve a ideia enquanto trabalhava para a Ericsson, na Suécia. Em 2015, o Dr. Hartsen foi adicionado ao National Inventors Hall of Fame nos Estados Unidos. Segundo Volkskrant, o Bluetooth é usado em mais de 3 bilhões de dispositivos em todo o mundo. Que outras invenções você acha que se originaram neste país? Deixe-nos saber nos comentários e lembre-se de curtir e compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também conheçam essas curiosidades deste país. A Holanda foi o berço de várias invenções significativas ao longo da história. Aqui estão alguns dos mais notáveis. Primeiramente, nomearemos o telescópio e o microscópio, cuja invenção é atribuída à Holanda, embora esta última não tenha sido comprovada com certeza. Por outro lado, a chama olímpica, que foi acidentalmente desenhada em Amsterdã por Jan Wills em 1928, a chama olímpica tornou-se um símbolo mundialmente reconhecido para os Jogos Olímpicos. E claro, como não mencionar o cassete e o compact disc. A Holanda foi protagonista na indústria audiovisual com a invenção da fita cassete e do CD, e também esteve presente na chegada do DVD em 1995. A Holanda é um país com uma população diversificada e multicultural. As características das pessoas na Holanda são muito interessantes e únicas. Em primeiro lugar, os holandeses são conhecidos por serem muito diretos e honestos. Gostam de dizer as coisas como elas são, sem desvios ou hesitações. Isto pode ser chocante para alguns, mas na verdade é um sinal de sinceridade e transparência que é valorizada na sociedade holandesa. Além disso, os holandeses são muito abertos e tolerantes. Eles são uma sociedade muito inclusiva e que respeita a diversidade. Orgulham-se da sua mente aberta e atitude progressista em relação a questões como a igualdade de gênero, a diversidade sexual e o multiculturalismo. Outra característica notável dos holandeses é o amor pelas bicicletas. A Holanda é conhecida como o país das bicicletas, e é comum ver pessoas de todas as idades viajando neste meio de transporte sustentável e saudável. Além disso, os holandeses são muito trabalhadores e eficientes. Possuem uma forte cultura de trabalho e valorizam a pontualidade, a responsabilidade e a eficiência no trabalho. Apesar do foco no trabalho, eles também valorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A Holanda, também conhecida como Holanda, é um país fascinante que atrai um grande número de turistas todos os anos. Entre os destinos mais visitados deste belo país estão Amsterdã, capital e maior cidade da Holanda. Amsterdã é conhecida por seus canais encantadores, edifícios históricos e vida noturna vibrante. Os turistas podem passear de bicicleta pela cidade, visitar museus renomados como o Rijksmuseum e o Museu Van Gogh, ou simplesmente passear por suas ruas pitorescas. Outros destinos populares na Holanda incluem a pitoresca cidade de Utrecht, com o seu belo centro histórico e igrejas impressionantes, e a cidade de Roterdão, conhecida pela sua arquitetura moderna e porto comercial. Algo bem verdade é que você pode explorar suas ruas de bicicleta, pois há mais bicicletas do que pessoas, mas preste atenção no que vamos te dizer. Cuidado na hora de comprar uma se o preço for baixo, talvez seja uma bicicleta roubada, e acredite não, a polícia está muito atenta a esses detalhes. Para encerrar as aventuras neste país, vamos contar sobre uma cidade que parece construída com legos, Zaandam. Esta é uma cidade da Holanda que está localizada na região da Holanda do Norte. É conhecida pela sua arquitetura tradicional, com casas verdes de madeira e pitorescos moinhos de vento. A cidade tem uma rica história marítima, sendo um importante porto comercial no passado. Hoje, Zaandam é um destino turístico popular, com uma grande variedade de lojas, restaurantes e atrações culturais. Além disso, a cidade oferece belas paisagens naturais, com canais pitorescos e áreas verdes para explorar. A arquitetura única refere-se a um estilo de design que se destaca pela originalidade e singularidade. Este tipo de arquitetura caracteriza-se pela criatividade na utilização de formas, materiais e técnicas construtivas que resultam em edifícios distintivos e memoráveis. A arquitetura única pode ser o resultado da inovação, da inspiração em elementos culturais ou naturais, ou da reinterpretação de estilos tradicionais de forma única e contemporânea. Esta abordagem arquitetônica procura criar edifícios que se destaquem e se tornem pontos de referência no seu ambiente, gerando um impacto visual e emocional em quem os observa. A arquitetura única pode ser apreciada tanto pelo seu valor estético como pela sua capacidade de transmitir ideias ou valores através do seu design e construção. Em suma,
A arquitetura única é aquela que se distingue pela originalidade. Também podemos oferecer outras opções em nosso canal, como por exemplo o nosso vídeo onde damos uma visão um pouco diferente do Haiti. Você não viu? Pois bem, vá ver e não se esqueça de se inscrever para conhecer mais destinos turísticos.